Graça e paz, irmãos. Amém. Convido os queridos irmãos a se colocar de pé, abrir as suas Bíblias em Salmo de número 33, onde faremos essa leitura alternada. Eu lerei os versículos de números ímpares e os amados irmãos lerão os versículos pares. Salmo 33. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: exultai, ó justo, no Senhor, aos retos ficam bem louvá-lo. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O cavalo não garante vitória. A despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Para livrares a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Que Deus aplique em nosso coração a leitura da sua palavra. Louvemos ao nosso Deus, cantando o hino de número 42. A Deus demos glória por seu grande amor, por Filho bendito, por nós todos Deus de graça concede a mais vil pecador, abrindo-lhe a porta entrada do céu.
Querido Deus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pela noite que o Senhor nos concedeu. Agradecido ao Senhor por chegarmos aqui em Tua casa, em Tua presença, e podermos adorar o único Deus vivo e verdadeiro. Nós te louvamos por esta manhã, desde já agradecidos por este momento, ó Pai, quando podemos nos reunir aqui em Tua presença. Tu que conhece e sabe cada coração aqui presente, que se deslocaram, ó Pai, de suas casas, te pedimos, ó Senhor Deus, para que o Senhor continue a falar em nossos corações, através das músicas, através dos louvores, através da leitura da Tua palavra, das orações, e acima de tudo, ó Deus, da Tua palavra que logo mais será pregada. Para que cada dia mais, ó Deus, nós possamos sairmos daqui edificados sobre a mesma. Para que cada dia mais nós possamos aprender do Senhor e pôr em prática os Teus ensinamentos em nossas vidas. Tu sabe, ó Pai, semanas difíceis, como já foi falado, já foi orado nesta manhã, problemas nos lares, enfermidades, outros problemas que Tu sabe, ó Pai, que não foram mencionados, mas que foram citados nesta manhã. Que o Senhor possa, ó Deus, ter misericórdia de cada um de nós, e que o Senhor possa, ó Deus, resolver de acordo com a Tua santa vontade. Tu que sondas e que conhece cada coração aqui presente nesta manhã, corações angustiados, corações preocupados, ansiosos, mas, ó Pai, que jamais venham afetar a nossa fé, mas que nós possamos cada dia mais estar com a nossa fé alicerçada no Senhor. Como diz o salmista, ó Pai, que em Ti há esperança, que a nossa esperança está no Senhor. Por isso nós confiamos e sabemos que o Senhor está à frente de todas as coisas. Por isso nós confiamos e depositamos as nossas preocupações e as nossas ansiedades, sabendo que no momento certo o Senhor tem a resposta para nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos com perdão de nossos pecados, pois é em nome de Cristo Jesus que nós assim te oramos. Amém. A igreja pode sentar. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, é motivo de grande alegria estarmos na casa do Senhor para adorar o seu santo nome. E agradecer a Deus pela semana que Ele nos deu, pelo livramento, pelo ar que respiramos, pelo alimento e pela a nossa família e a nossa família aqui do Prado. Mesmo sentado, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21, do versículo 6 ao 8º. Apocalipse 21, do 6 ao 8º. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus nos diz assim: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será lago de fogo que arde. No lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que Deus aplique nos nossos corações a leitura da sua santa palavra.
Nesse momento, nós vamos passar algum instante em oração silenciosa, confessando os nossos pecados ao nosso Deus, sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar. E em seguida, eu vou pedir que o nosso irmão Névito Borba quebre o silêncio e faça uma oração, não mais pedindo perdão dos pecados, e sim agradecendo pelos pecados perdoados. Oremos. Amém. Nesse momento, o grupo de louvor terá a oportunidade Graça e paz, irmãos. Convido os irmãos a se colocarem em pé. É o Senhor e muito digno de louvor.
Meus irmãos, Josué no capítulo 3, no versículo 5, declara o seguinte: Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Há muitas igrejas que enfatizam tanto o dar, o pedir dinheiro. Algumas igrejas até de forma abusiva, relacionando fé à quantidade de dinheiro que você dá, que você oferta. Não é assim que pensamos, irmãos. Nós cremos que o dizimar e o ofertar é um ato de gratidão a Deus, de fidelidade a Deus, mas deve ser um reflexo de um coração que está consagrado ao Senhor. Por isso, nesse momento, é um momento de consagração de vida e de bens. Se não for assim, não tem sentido.
Nós não vamos ficar aqui falando, venda a sua casa e traga a chave do seu carro ou a escritura do seu terreno. Nós não acreditamos que deva acontecer desta maneira. Nós temos prazer em contribuir. Nós temos alegria em dizimar e ofertar, por entendermos que tudo que temos e tudo que somos provém do Senhor. Neste texto, que inclusive será também o texto da meditação nessa manhã, Josué conclama o povo a uma vida de santificação já, agora, não é? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Neste momento, enquanto a equipe de louvor nos conduz em mais um cântico espiritual, teremos a oportunidade de entregar nossos dízimos e nossas ofertas. Queremos pedir dos irmãos que atentem a essa graça de dar, de doar. Diz a Bíblia, bem melhor é dar do que receber. Pois nessa semana, amanhã mesmo, daremos início às reformas aqui dentro do templo, na área da galeria. Amanhã começa essa obra, não é? E a igreja pode avançar na obra à medida que o caixa da igreja também for aumentando, não é? Tanta coisa há por fazer. Só quero exortar a igreja que santifiquem suas vidas ao Senhor. Desta forma, seus bens e sua renda também estará sendo consagrada e santificada ao Senhor. Louvemos ao Senhor com nossos dízimos e nossas ofertas. Salvação, e a ti me renderei.
Oremos. Pai de misericórdia e de bondade, nós somos gratos a Ti por essa manhã. Nós também nesse momento queremos apresentar diante de Ti cada vida que foi entregue no altar do Senhor, entrega-nos os dízimos e as ofertas, e também nesse momento usa de misericórdia, ó Pai, para aqueles nossos irmãos que encontram enfermos, Pai, que não puderam chegar até aqui para Te louvar. E também aqueles que encontram desempregados, ó Pai, que Tu possa estar abrindo a porta de emprego e dentro de breve ele possa voltar ao mercado de trabalho para ganhar o seu sustento. Abençoa também logo mais a mensagem que o pastor Marco irá trazer para nós, usa ele conforme o Teu querer. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nesse momento, o pastor Marco tem a palavra. Ai, que louvor bonito, abençoado. A gente lava a nossa alma. Muitas vezes, coração pesado, às vezes a semana toda parando para pensar nas broncas que a gente está enfrentando, os problemas que tem que resolver, as ansiedades que pesam o coração. E assim, embora a nossa vida no dia a dia é uma vida de culto e adoração ao Senhor, a adoração coletiva, irmãos, a adoração da igreja reunida é muito bom, é muito, muito bom, um ambiente extremamente agradável, onde a gente pode se juntar nas alegrias que nós temos, para alegrarmos juntos, e até se for necessário chorar junto, não é? É claro que algumas pessoas têm mais intimidade com outras para compartilhar suas lutas, seus pesares, e a gente pode então se compadecer, ter compaixão do irmão, sentir a dor do outro e dizer: você não está sozinho, você não está sozinha, nós somos um em Cristo Jesus. O texto que nós lemos na hora do ofertório de Josué no capítulo 3, eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia aberta durante toda a mensagem. Nós lemos no versículo 5, depois mantenham suas Bíblias abertas. Lemos no versículo 5: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Eu quero ler somente a última parte do versículo. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai querido, Pai amado, obrigado pela Tua palavra aberta e lida. Obrigado, ó Deus, pelas orações feitas neste lugar. Obrigado pelas canções de louvor que enlevam nossa alma, ó Deus, que nos dá um vislumbre, ó Deus, da gloriosa e eterna presença do Senhor, que acalenta o nosso coração, que instrui a nossa mente acerca de quem é o Senhor Jesus e de qual é a razão da nossa existência, da nossa vida. Obrigado por podermos, ó Deus, como igreja, nos congregarmos, nos reunirmos para o louvor da Tua glória. Agora, ó Deus, fala-nos, instrua-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, eu sempre gostei desse texto, e quando a gente vê o capítulo todo, a minha preferência é desse versículo 5, aguardando que as maravilhas cheguem na minha vida. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Ai, quem é que não precisa das maravilhas do Senhor? E quando pensamos em maravilhas, a nossa tendência é aplicar a realidade do texto à nossa vida. E essa é uma situação que a gente precisa ter muito zelo, muito cuidado. Não podemos nos esquecer de que este texto é veterotestamentário, tratado numa situação em que passava o povo de Israel, depois de 40 anos de peregrinação no deserto, para alcançar a promessa de uma terra
que a promessa é essa que Deus havia feito a Abraão e repetido aos patriarcas. Nem sempre, irmãos, nem sempre uma promessa direcionada ao povo de Israel é aplicável na nossa vida. Portanto, precisamos entender melhor e aplicar para a nossa vida aquilo que é aplicável. Fazer uma interpretação sadia, saudável, profunda, com a instrução do Espírito Santo. E vamos tentar então tirar proveito para nossas almas, para as nossas vidas, já que para o povo de Israel havia um grande desafio naquele dia, já era véspera da entrada deles na terra de Canaã, e o primeiro desafio era uma cidade fortificada por uma grande muralha e um exército muito bem preparado, que era a cidade de Jericó. Antes mesmo de entrarem na terra de Canaã, já tinham o desafio de atravessar o rio Jordão. Como é que atravessariam o rio Jordão, especialmente naqueles dias em que as águas eram caudalosas? Diz as Escrituras que era um tempo de enchente, de muito, de uma correnteza muito grande, não é? Era por milagre que eles alcançariam, de fato, aquela terra, aquela cidade, venceriam aquela batalha e ganhariam então a primeira cidade, que era a cidade de Jericó. Eu sei, irmãos, de que milagres como os que Israel estavam precisando naqueles dias, muitos de nós que aqui estamos, outros que aqui nem puderam chegar, também estão precisando. Nós não conhecemos a realidade de muita gente, ou de todos aqui, mas eu sei de situações complicadas, por exemplo, na vida de Lu e Leomir. Não conheço tudo, mas conheço alguma coisa. Eu sei de situações complicadas na vida do presbítero João Batista. Eu sei de situações complicadas na vida de Júnior e de Adriana. Eu sei de situações complicadas, por exemplo, hoje, na vida de Serginho, do diácono Sérgio. A casa dele todinha está com virose. A família toda pede as nossas orações. Eu sei de situações complicadas que a gente está passando, por exemplo, na minha casa. Graças a Deus, Niédia pôde chegar aqui. Quando eu e Vinicinho estávamos nos dirigindo ao templo, a ambulância estava chegando com a médica para o atendimento de emergência, tia Júlia. Nem sei qual foi o resultado, depois a gente procura saber. Eu sei que está tudo certo porque Niédia pôde vir para o culto, mas ela precisou ficar para receber a médica, a ambulância, para o cuidado com a tia Júlia. Eu sei que a gente precisa de maravilha lá na nossa casa. A Mandinha, essa semana, já vai fazer pré-operatórios para uma possível cirurgia de quinta-feira, sem ser dessa semana, a outra, provavelmente. Nós, como família, ainda nem tomamos a decisão se vamos autorizar a cirurgia ou não. Coloquei no grupo do conselho e disse para minha filha: olha, eu vou falar para a igreja. Não somente ela, mas eu e Niédia, como pais, precisamos da direção do Senhor. Endometriose, as dores que a Amanda sente são muito fortes, e ela se desloca de casa, e muitas vezes até dentro de casa, somente com analgésicos fortíssimos. Mas ela já vai fazer o pré-operatório. Falei: filha, nós não precisamos tomar uma decisão agora. Faça todos os exames. Enquanto isso, nós temos aí pelo menos uns 10 dias para a gente orar, pedindo a sabedoria de Deus. Eu peço que os irmãos estejam orando por essa possível cirurgia, endometriose no ovário.
não é um sistema moderno, interessante. Sei de maravilhas de intervenção divina que a irmã Georgina está precisando na vida dela, na casa dela. Sei de situações em que precisa da intervenção de Deus na vida de Paloma, embora não saiba de detalhes, não é? O Adson está aqui conosco, que alegria receber Adson. Sei que ele precisa da intervenção de Deus na vida dele. Irmãos, eu sei que existem situações complexas. Está aqui minha sogra, meu sogro, o presbítero Davi e Zeneide. Eles oram por milagres, alguns milagres, porque tem situação na vida deles, irmãos, que são extremamente complicadas. E só um milagre mesmo, para que de fato algo de novo aconteça na família de Zeneide e de presbítero Davi. Desta maneira, eu sei que existem situações complexas na vida de todas as famílias. De algumas, eu sei alguns detalhes, mas não sei muita coisa de todo mundo. Não é, Cláudia? Pois é, parece que esse negócio é geral. Não é saudável. Os irmãos conhecem a postura do pastor Marcos, como é a postura da nossa igreja presbiteriana do Brasil. Só sei que tem alguns pastores, muitos pastores, que têm medo de falar do Espírito Santo, com medo da igreja ficar pentecostal. Eu não tenho medo não, irmãos, é pela intervenção do Senhor. A instrução é do Espírito Santo, é missão do Espírito Santo iluminar a igreja, o crente, para compreender aquilo que foi inspirado. O Espírito Santo também é chamado do Paráclitos divino. Paráclitos significa aquele que vai ao lado, ele guia, ele consola, ele conforta, ele instrui. Por exemplo, eu preciso de milagre, então eu conheço pessoas assim. Só mantenha a sua fé viva, coração ardente para culto e adoração, se o milagre acontecer. Aí, se o milagre não acontecer, fica de mal com Deus, se afasta do templo e se afasta da sua principal razão de ser e de existir, que é glorificar a Deus. Mas outros temas que muitos pastores presbiterianos também não gostam de tratar, é acerca do fato de que agrada a Deus estender a mão sobre o seu povo e em muitas situações realizar milagres no meio do seu povo. E isso, irmãos, não é apenas assunto veterotestamentário. Não são maravilhas como as que aconteceram nos dias do povo de Israel, o milagre da travessia no Rio Jordão, o milagre da conquista de Jericó e depois tantos outros que nós conhecemos. Muitos outros milagres aconteceram no período neotestamentário. E sabemos, irmãos, que depois do cânon das Escrituras ter sido fechado, na história da igreja, Deus nunca deixou de agir. Deus nunca deixou de intervir. E, portanto, maravilhas, prodígios e milagres não é o centro do púlpito dessa igreja. O centro do púlpito dessa igreja é a adoração, é a glória ao Senhor. Este é o centro do púlpito dessa igreja. A suficiência das Escrituras, a suficiência de Cristo, a glória e a majestade do Senhor e a nossa razão de ser, que é a glória do nome do Senhor. Então, este é o cerne, é o principal, que envolve o púlpito, a pregação, a mensagem, a doutrina, a vida desta igreja.
Contudo, irmãos, existem outras verdades nas Escrituras, tudo convergindo para o principal, que é a glória de Deus, e prodígios, milagres e maravilhas fazem parte, sim. Não acredito que Deus seja obrigado a curar, não acredito que Deus seja obrigado a dar dinheiro, não acredito que Deus seja obrigado a realizar aquilo que a gente está precisando, o que a gente está clamando. Não acredito que Deus seja obrigado a fazer absolutamente nada que Ele, sábia e soberanamente, não decida fazer. Não acredito que Ele seja obrigado, mas acredito num Deus que, em sendo soberano, Senhor sobre tudo e todos, é também bondoso, misericordioso, e Ele olha por nós com um olhar de misericórdia e diz: vem, filho meu. E muitas vezes, nem todas, mas muitas vezes, o Senhor opera verdadeiros milagres em nossas vidas. Alguém aqui, não estou falando das bênçãos comuns que o Senhor dispensa sobre as nossas vidas no dia a dia, mas verdadeiros milagres, que somente pela intervenção dEle é que uma situação na sua vida mudou. Alguém aqui já foi alvo de um milagre de Deus? Levante a mão. Olha aí, é a realidade de quase toda a igreja. Nós cremos que Deus age e intervém no nosso meio. Eu quero mencionar alguns princípios que estão relacionados com estes milagres que aconteceram no povo de Israel, registrado no capítulo 3, tá certo? Eu quero tratar com os irmãos de algumas características deste milagre específico, que aliás foram 2 milagres: a travessia do Rio Jordão e a vitória sobre a cidade de Jericó. E longe de estabelecermos como regra ou como modelo de todos os milagres para a nossa vida, cada milagre, cada situação precisa ser estudada, analisada à luz de toda a Escritura. Mas eu quero me deter especificamente a este milagre nos dias de Josué. A partir do primeiro versículo: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Desta forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Depois então vem a palavra de Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Bom, a maravilha que o Senhor fez no meio do povo de Israel, nós percebemos, irmãos, que antes desta maravilha acontecer, antes desta bênção chegar para o povo, antes deste milagre acontecer, irmãos, o povo recebeu instruções com detalhes da parte de Deus de como o povo deveria agir. Instruções detalhadas, irmãos. Nós percebemos que antes do povo ser alcançado com o milagre, o que foi que precedeu? Instruções do Senhor de como o povo deveria agir. Sabe, irmãos,
muitos estão mais preocupados em receber a bênção que precisa, alcançar o milagre que tanto necessita, quando na verdade estamos precisando primeiramente de instrução na palavra, de orientação na palavra. Não é por outra razão que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu sou reverendo, tem até uma carteirinha preta escrita, carteira de ministro. E hoje mesmo acabei de declarar para os irmãos que eu não sei que decisão tomar em relação à minha filha. E decidimos na nossa casa que a gente não precisa se precipitar, porque quem cuida da nossa família é o Senhor. Então, a decisão que eu e minha esposa e minha filha e meu filho, a decisão que nós tomamos foi buscar a instrução do Senhor. A maravilha chegou no meio do povo de Israel, o milagre aconteceu, eles atravessaram o Rio Jordão, eles venceram Jericó e muitas outras vitórias, conquistaram a promessa. Mas, irmãos, antes de tudo vem a instrução do Senhor. Essa necessidade que nós temos, quando tudo parece escuro, obscuro, né, Georgina? Não é privilégio seu não, querida. Muitas vezes eu me sinto da mesma maneira, né, Adriana? Não é privilégio seu não, querida, tá? Você não está sozinha, querida. Júnior, você não está sozinho. Não é verdade, Niegja? E Amanda, na hora dos analgésicos, não é? O coração de Zeneide e de presbítero Davi, quando fica apertado, vocês não estão sozinhos, não. Não estão. Ouviu, presbítero? Presbíteros. E aqueles que sofrem calado, aqueles que não têm assim aquela abertura para compartilhar seus sentimentos, suas necessidades e suas angústias. Então tem situações em que a gente não vê nada, a gente não tem clareza de qual decisão que a gente deve tomar, de qual passo a gente deve dar, em que direção a gente deve seguir. Não é por outro motivo, irmãos, não é por outro motivo que antes do milagre ocorrido para Israel, nos dias de Josué, o que era necessário era ser instruído por Deus, nos mínimos detalhes, até, irmãos, a distância que deveria ser dada. Olha que estranho, e depois vamos falar dessa estranheza. Se eles iam para uma guerra, irmãos, para uma guerra, precisava de gente com arma, com espada, com lança, precisava de gente treinada para lutar, mas não foi a instrução de Deus. O lógico, irmãos, o lógico na nossa mente, se vai para uma guerra, então existe toda uma instrução. Eu não servi o exército, mas que em treinamento se resolve. Existe infantaria, existe sei lá o quê, mas existem instruções que precisam ser seguidas. Essa é a lógica humana. Só que a instrução de Deus, irmãos, foi muito esquisita. Imagine, irmãos, imagine os sacerdotes na frente e ainda com a arca. Imagine se os soldados do exército de Jericó viessem na direção deles. Não tem lógica um negócio desse, mas Deus disse que era para fazer desta maneira. Essa foi a instrução do Senhor. E muitas vezes, irmãos, Israel levou a pior por não seguir as instruções do Senhor. Irmãos, eu não somente quero as maravilhas de Deus, os milagres de Deus na minha vida, como estou precisando deles. Mas, meus irmãos, antes das maravilhas e dos milagres, eu preciso ser instruído
por Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Continuando o texto, versículo 6. E também falou aos sacerdotes dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisso vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima e se amontarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes levaram a arca da aliança e iam adiante do povo. Olha, meus irmãos, primeiro receberam instruções detalhadas de como deveriam agir diante daquela necessidade, diante daquele pavor, daquela angústia, diante daquela depressão, diante daquele medo. E agora, em segundo lugar, nós vemos, irmãos, a obediência do povo às instruções dadas. Primeiro, o conhecimento. O que é que Deus quer da minha vida? O que é que Deus quer me ensinar nessa situação? Por que tanta luta dentro da minha casa, dentro da minha família? Por que tanta coisa que está angustiando a minha vida, o meu coração, me oprimindo? Aí então, irmãos, a necessidade da instrução do Senhor Deus, fale ao meu coração. E vemos em segundo lugar, antes do milagre acontecer, irmãos, foi a disposição de viver uma vida de obediência a Deus. Lembro de hoje, quando Niegja não podia vir para a escola, para a igreja, para o culto de hoje, porque precisava cuidar da tia Júlia, aguardando a médica. E a Mandinha com as dores. Irmãos, foi eu e Vinícius, Deus está cuidando da nossa casa e dos nossos. Vamos cuidar das coisas do Senhor. E a gente veio embora para a igreja, ficou acertado de que se estivesse tudo certo, Nieg e Amanda viriam para o culto, graças a Deus já estão aqui. Eu, até mesmo antes de saber que eu estava com depressão profunda, antes de saber que eu precisava de ajuda profissional, eu passei assim por dias extremamente complicados. E olha que alguns deles eu já estava aqui na igreja do Prado. Alguns irmãos me acompanharam mais de perto diante dessa situação. E sabe, irmãos, uma depressão, em período de depressão, muitas vezes a gente tem vontade de morrer, muitas vezes a gente não tem ânimo para nada, muitas vezes a gente não quer nem sair da cama, não quer se alimentar. E olha, irmãos, que eu não vou expor ninguém aqui da igreja, não vou expor, mas eu como pastor, algumas pessoas contam coisas de suas vidas. Há mais pessoas com depressão como membros dessa igreja que os irmãos imaginam.
há mais pessoas com acompanhamento psiquiátrico aqui na igreja que os irmãos imaginam, não é? Por tabu, muitas pessoas não gostam de falar. Eu sou o primeiro a dizer que eu não regulo muito bem da cabeça, não. Mas tomando remedinho, a gente fica um pouquinho mais controlado. Então, meus irmãos, eu sei, por favor, entendam que eu sei no corpo, eu sei na pele, eu sei nas minhas emoções, o que é se sentir no fundo do poço. Não ver uma saída, não ver uma solução, e está tão desanimado que nem sequer sair da cama consegue. Muitos em depressão nem sequer querem se alimentar. Interessante que na minha depressão eu quero comer mais. Alguns então perdem o apetite, outros abrem o apetite. Então, por favor, eu quero que os irmãos entendam que eu prego nesta manhã com uma experiência forte na minha vida, de situações que eu estou vivendo no momento. Alguns eu já mostrei que a psoríase voltou. E os irmãos que me conhecem sabem que quando o meu nível de ansiedade se eleva, a psoríase estoura. Já tinha 3 meses que as lesões não apareciam. E vai fazer agora acho que completou 2 semanas que as lesões voltaram. Então já dá para conhecer o pastor Marcos. Tem coisa ruim acontecendo lá na casa dele. Isso é fato, isso é verdade na minha vida já há alguns anos. Agora, Amanda, olha para o papai. Cadê Vinícius? Vinícius é do departamento de tecnologia da igreja. Desde criança, quando eles me viam para baixo, os irmãos sabem o que é isso, me viam para baixo, desanimado, angustiado, com uma crise de ansiedade forte, eu dizia para eles: olha, papai está desse jeito porque é a limitação humana, porque isso é natural do ser humano. Somos frágeis demais e na nossa fragilidade nós enfrentamos problemas sérios e graves. Mas eu quero dizer para vocês que papai tem a fé firmada em Deus. Ele é o nosso seguro, porto seguro. Ele é o Deus presente nas nossas vidas. E nós vamos orar, e se Deus quiser, papai vai melhorar. Nunca, mas nunca permiti com receio, por causa de minha responsabilidade de educação cristã, junto com minha esposa, confundissem as coisas, de que a minha vida religiosa estava baseada num Deus que faz aquilo que eu quero, porque se Deus não fizer aquilo que eu quero, eu também não quero esse Deus, eu também não quero adorar esse Deus, eu também não quero manter fé neste Deus, para que isso jamais acontecesse. Então, irmãos, todo momento de crise, aí, lembra, Mandinha, os nossos cultos, muitas vezes papai chorando, dizendo: nós vamos louvar o nome do Senhor. A situação está difícil, mas nós vamos cultuar o Senhor, porque assim é a instrução da palavra, é assim que somos instruídos, é porque essa é a razão da nossa existência. Essa paz que eu sinto em minha alma, um cântico do tempo da minha avó, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor, é porque eu olho para o Senhor. E isso, meus irmãos, o autor deste cântico, e a gente quando canta crendo nesta verdade por causa da instrução do Senhor. Eu não sei, porque não temos aqui tanta gente que era frequente no culto, nos cultos de quarta-feira, mas quantos estavam aqui no dia em que eu cheguei arretado na igreja? Arretado é a palavra certa, preocupado, bravo, arretado, e eu comecei o culto dizendo: agora nós vamos louvar a Deus por aquilo que está dando errado, por aquilo que está desagradando, aperreando a gente. Quantas pessoas estavam aqui naquele culto? Olha aí, estavam aqui, não é?
e nós começamos louvando a Deus, não pelo que estava dando certo, mas louvando a Deus pelo que estava dando errado. Isso não tem muita lógica na nossa mente, mas é a lógica de Deus, irmãos. É a lógica de Deus. Se a minha vida religiosa ou a sua vida religiosa está sendo direcionada pela nossa própria cabeça, irmãos, a nossa tendência é sucumbir. A nossa tendência é levar uma rasteira na vida. As Escrituras dizem acerca de Deus: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos, assim diz o Senhor. É a lógica de Deus. Como é que você vai descobrir isso? Somente se você for instruído na palavra e você tiver profunda disposição de viver em obediência a esta palavra. A esta palavra. Foi assim que aconteceu. Primeira instrução, Deus falou: primeiro os sacerdotes com a arca, as trombetas, depois o exército. Ninguém estava entendendo nada, e se eu estivesse lá também não estaria entendendo absolutamente nada. Eu só entendo agora porque eu tenho de Gênesis a Apocalipse na minha mão. Você só consegue entender porque toda a palavra revelada está na sua mão. Mas o povo de Israel naqueles dias não tinha a revelação completa. Deus estava dando a sua revelação. E mesmo dando a sua revelação gradativamente, o povo obedeceu a instrução. Depois da arca, 1 quilômetro depois, então segue o povo. Segue o povo. Acho que na versão atualizada são 700 côvados, são 70, cada côvado 45 centímetros, e na nova atualizada já diz 1 quilômetro, que foi o cálculo, aproxima-se entre 900 metros a 1 quilômetro de distância. Então, foi bem instruído, e o que a gente lê em seguida: do jeitinho que Deus mandou fazer, eles fizeram. Requer obediência, irmão. A obediência vem antes da maravilha. A obediência vem antes do milagre acontecer. A obediência, irmãos, precede as nossas necessidades mais duras, mais íntimas, mais profundas. E vou dizer uma coisa, irmãos, para a gente concluir: a fé, acreditar que Deus faria do jeitinho que Ele instruiu. Verso 14: quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levaram a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram a Jordão, os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé, enxuto, atravessando o Jordão. Irmãos, para crer na lógica de Deus, é muita fé. Para entender a instrução do Senhor, para ter disposição de obedecer a sua ordem, é necessário, irmãos, é necessário exercer fé de que o que o Senhor falou, Ele vai cumprir, de que a instrução do Senhor é verdadeira. Ele disse que ia acontecer dessa forma, então vai acontecer. Foi assim, irmãos, precedidos
os milagres, os 2 milagres. A história continua, nós vamos parar no momento. Os 2 milagres no mesmo dia: a passagem pelo Rio Jordão e depois a tomada de Jericó, quando ruíram as muralhas. Do mesmo jeito, todo dia dá uma volta em silêncio pelas muralhas de Jericó e voltar. Um dia uma volta, outro dia outra volta. No 7º dia, 7 voltas, as trombetas tocando, todo o povo ia gritando. Então Deus instruiu, e conforme instruído pelo Senhor, eles obedeceram, exerceram fé, irmãos, e o Senhor fez maravilha no meio do povo. O Senhor fez maravilha no meio do povo. Quero encerrar relembrando, irmãos, que antes da bênção, do milagre, da maravilha que a gente porventura esteja precisando, nós precisamos primeiramente da instrução do Senhor, na palavra, nas Escrituras, a instrução do Senhor. Antes da bênção, do milagre, irmãos, que aconteceu no meio do povo de Israel, acredito como princípio para as nossas vidas também hoje, nós precisamos, irmãos, dar passo em cumprimento, em obediência ao que foi instruído e estabelecido por Deus. Uma vida de obediência não é uma religiosidade, irmãos, da lei do menor esforço. A gente quer o bônus, mas não queremos pagar o ônus, nós não queremos pagar o preço, irmãos, para viver uma vida cristã com integridade, tal qual o Senhor requer de cada um de nós, não é? Essa é a lei do menor esforço. Tenho conversado muito sobre esse assunto. Esse é um dos assuntos que Diego sempre vem conversar comigo, de igrejas que inclusive ele mesmo já frequentou, em que os únicos textos que importam são textos isolados, que ficam massageando o ego, o coração da gente, quando na verdade precisamos da lógica de Deus, que só podemos compreender do Gênesis ao Apocalipse, numa disposição de sermos instruídos pela palavra. A instrução sem obediência, irmãos, é perigosa também, porque a gente não precisa apenas de conhecimento intelectual, nós precisamos viver uma vida de obediência e submissão à palavra do Senhor. E por último, irmãos, como foi no meio do povo de Israel, nós precisamos crer, nós precisamos, irmãos, exercitar fé, acreditando que o Senhor realizará maravilha no meio de vós. Foi assim que o Senhor nos prometeu, e assim Ele fará. Assim Ele fará. É por isso que eu espero no Senhor. A minha alma espera no Senhor. Quero pedir a ajuda da nossa irmã Raquel e do nosso irmão presbítero Tiel, presbítero Otoniel, para cantarmos uma canção de louvor neste momento. A equipe de louvor pode pelo menos Diogo, não sei se a equipe de louvor conhece esse hino, e eu gostaria que a igreja pudesse cantar de pé esse hino. Otoniel, por favor, nos ajude. Sempre vencendo, foi vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, é bendito, em tudo Ele é vencedor. Sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ele o Supremo, guiando com seu imenso poder,
Vamos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, glorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império fogo, seu governo demonstra o teu amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder paternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Viva logo, servo de chefe, queres também ser um valor. Senhor, desejo, te imploro, me permites lutar sempre ao teu lado, invencível, até meus dias ainda. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu sempre esqueço que esse hino é novo. E aí tem algumas voltinhas aí a mais. Outro dia a gente canta, aprendendo melhor a cantar esse hino. Eu queria pedir desculpa, embora ela nem esteja aqui para receber minhas desculpas, a Pamela, chamei ela de Paloma. A nossa desculpa, a nossa irmã Pamela. Irmãos, Dani está com Covid, filha de presbítero João Batista. Estejam orando por ela, está de quarentena. Estejam orando por Dani, foi diagnosticada com Covid. O presbítero João Batista disse que os sintomas dela não são graves, não é? Mas requer aí o nosso zelo como família de orarmos por ela. Eu quero pedir, após o culto, que a equipe de louvor, ajudado pelos diáconos, possam retirar todo o equipamento lá de cima da galeria. Se não couber na sala se a mesa de som não couber na sala de som, pode colocar no gabinete pastoral, tá certo? Amanhã começam obras na galeria e por isso, irmãos, já estamos comunicando os irmãos que, se encontrarem o templo fechado no próximo domingo, é porque o culto acontecerá no salão, tá bom? Por causa de poeira, por causa de tudo que precisamos resolver na galeria, a equipe de louvor, eu quero pedir ajuda, usar o mínimo com a caixa amplificada lá no salão. Não vamos nos esquecer de que domingo que vem haverá eleição, mas vamos segundo turno, mas nós teremos o culto, eu não vou dizer normalmente, porque a gente vai fazer como da outra ocasião, um programa de culto mais enxuto, mas é só um culto no domingo, irmãos. Nós não vamos suprimir o culto por causa da eleição. E orem, irmãos, e orem, porque
eu entendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Ele deu sabedoria ao seu povo, Ele concede sabedoria ao seu povo para poder votar. Eu até fui votar naquele dia, mas não estava nem com o meu título de eleitor. Agora eu fiz ele virtual, agora eu tenho. Eu tinha esquecido o número da minha sessão, acabei não podendo votar naquele dia e meio frágil das pernas, meio fraco das pernas para ir para casa buscar título. Mas domingo que vem eu quero votar, irmãos, domingo que vem eu quero votar. Então orem ao Senhor. São 2 candidatos, João Campos e qual é o nome da outra? Marília Arraes. Então, são 2 candidatos, cada um de nós podemos ter preferências, ou então nenhuma preferência, Agora, sinceramente, irmãos, não vou dizer para os irmãos em quem eu quero votar, mas assim, você pode ter preferência de votar em um ou outro, ou então pode decidir em votar em ninguém, você pode decidir em anular o voto, mas independente de como você votar, alguém será eleito. Entendeu, irmãos? Pense um pouco nisso, tá bom? Eu sei, eu não sou assim líder político ativo, nem digo que não serei, por enquanto não tenho nenhuma vocação nessa área, mas que é uma verdade, mesmo que eu queira anular meu voto, mesmo que eu não queira nenhum dos 2, alguém será eleito. Então, antes de você decidir, eu não vou votar não, ora, peça instrução ao Senhor. Chegou no dia, se não quis, não vai não é? Não vai, não tem problema, mas peça instrução ao Senhor, não é? Porque a gente está muito ruim de candidato no Brasil, para tudo, irmãos, para tudo, para vereador, para prefeito, até que para vereador ou vereadora, no Recife, tinha gente que dava gosto de votar, por causa de suas obras, tá? Eu também não vou ficar citando o nome, mas assim, tinha alguns vereadores ou vereadora, que eu conheci o que já faz há anos, pelo bem da sociedade. Então tinha algumas que valia a pena, mas nem sempre dá gosto de votar em vereador, prefeito, governador, deputado estadual, senador, deputado federal e presidente da República, não é? Que Deus tenha misericórdia de nós, porque serão os nossos líderes, querendo ou não. Você pode não gostar de quem vai ganhar, mas serão os nossos líderes e nós devemos submissão, nós devemos obediência. Então, eu só vou pedir a Arnaldo que mantenha a porta da frente aberta, mesmo fechada com grade, para que os irmãos saibam que o culto vai acontecer lá atrás, o mínimo possível de equipamento. Se quiser levar a bateria também pode, mas assim, a equipe de louvor decide. São aqueles que ainda não ofertaram para a construção e desejam fazê-lo, podem nos procurar depois, tá bom? Tem condições e deseja fazê-lo, pode procurar depois. Eu quero convidar a equipe de louvor para vir aqui para frente, quero convidar a igreja para ficar de pé. Nós vamos impetrar a bênção e vamos cantar o hino de louvor. Dessa maneira estaremos encerrando o nosso culto nessa manhã. A todos os irmãos, o nosso abraço fraternal, o nosso carinho, e como fez parte do nosso sermão nessa manhã, se você sofre, pode ser que nem todos estejam sofrendo, mas muitos estão sofrendo juntos com os irmãos. Estamos juntos numa caminhada cristã e nós cremos que Deus vai intervir em nossas vidas. Orem pelos irmãos da igreja que estão enfermos,
orem pelas obras da igreja que continuam, não é? Amanhã começando na galeria da igreja. Orem pelas obras que continuam, orem pelas eleições, enfim, orem por cada um de nós, por cada um do povo de Deus. Vamos, um momentinho. Pamela já foi. Juliana, um momentinho. Hoje é que dia, irmãos? 22. Hoje mesmo é aniversário de Pamela e Daniel Marcos Farias, Daniel de Raquel, fazendo aniversário dia 25. E Juliana, Juliana de Adriana. Ok. Que Deus conceda uma boa semana na presença de Jesus, tá bom? Você que está aí cansado da luta do dia a dia, receba um renovo da parte do Senhor, uma força que te leve a enfrentar os seus desafios, na presença do Senhor. Temos um Deus que é por nós, e se Deus é por nós, quem de fato será contra nós? Nós vamos nos colocar na presença do Senhor. Vamos ver se Juliana vem. Já pedi desculpa publicamente que eu te chamei de Paloma. Deus abençoe a sua vida, Pamela. Tá bom. Juliana tá vindo, não é? Ok. Olha aí, vamos orar. Pai querido, nós glorificamos o teu nome. Te agradecemos por esse tempo de instrução na palavra, de louvor e adoração, de cânticos e hinos espirituais. Muito obrigado. Ó Deus, colocamos agora a vida dos teus servos que estão aniversariando. Obrigado pela vida de Pamela, ó Deus, pela graça de mais um dia de vida. Muito obrigado. Renova o teu favor sobre a sua vida. Ó Deus, o Senhor que conhece, sonda os corações, sabe de suas mais profundas necessidades. Abençoe a tua serva. Obrigado pela vida de Juliana, Pai, completando mais um ano de vida. Que a graça do Senhor seja plena sobre ela, Pai, em nome de Jesus. Que ela, como cordeirinha do Senhor, possa continuar crescendo com saúde, ó Deus, como uma criança inteligente, que ama, que teme e que honra o Senhor. Abençoe o Daniel Farias, também completando o aniversário hoje, Pai, essa semana. Que a bênção do Senhor esteja com o teu servo e ele possa ter os seus pés firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Conceda uma semana de bênção, ó Deus, aos teus servos. Dá-nos, ó Deus, mais ânimo para os desafios, as nossas lutas do dia a dia. Ó Deus, abençoe esta igreja e faça com que possamos crescer, ó Deus, na nossa vida espiritual. Ardor, amor por Jesus, uma vida de obediência e submissão à tua vontade, a fim de sermos crentes segundo o teu coração. Abençoe os que nos visitam, derrame a tua graça e o teu favor sobre eles. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, as consolações, o poder e a unção do Espírito Santo esteja com cada um de nós,
o povo de Deus aqui reunido e também o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Louvemos o nome do Senhor. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco.